garoto, né? Boa sorte. O Carlos Daniel tá aqui acompanhando, um abraço, Daniel. O grande Daniel tá aqui acompanhando. O Daniel que também já foi radialista. Já foi não, é radialista, né, Daniel? Não gosto do negócio do já não, continua sendo. Né? Não tá na ativa, né, Daniel? Não tá na ativa, mas continua sendo. O rádio não sai da vida do cara, não. O Carlos Daniel tá dizendo que, Roberto, a melhor rádio foi a Rádio Cruzeiro. Também concordo, boa também. Viu, Daniel? Boa. Né? Infelizmente, né, assim, o mundo moderno que a gente vive hoje, né, infelizmente, ele atropelou certas coisas, como, por exemplo, o rádio AM, que, na minha opinião, não era para acabar. Mas aí a tecnologia avançou tanto que o rádio AM, infelizmente, teve que acabar, né? Teve que migrar para o FM. Assim como a TV também. Assim como a TV também analógico, migrou para o digital. Mas, na minha opinião, certas coisas não deveriam ter acabado. Como, por exemplo, o rádio AM. E o Daniel faz muito bem essa lembrança que a melhor rádio da cidade foi a Rádio Cruzeiro, mesmo porque foi a pioneira, né? Foi a primeira rádio da cidade. A Rádio Cruzeiro foi a primeira mesmo, né? A Rádio Cruzeiro foi. Foi a primeira rádio de Pedro II, foi a Rádio Cruzeiro, o AM. Eu lembro, rapaz, eu era menino velho, teve a inauguração. Ali em frente tem uma festa danada, né, já? Foi até a Eliane, né? A Eliane, a rainha do forró, que veio cantar aqui. Fez lá a inauguração da rádio. Você começou a se interessar por rádio com quantos anos, Robert? Cara, eu comecei a me interessar pelo rádio, acho que pelos 19, 20 anos, mais ou menos. Foi nessa faixa aí, 18, 19 anos. E essa história essa paixão pelo rádio é uma coisa muito interessante, né? Eu comecei a ouvir. Eu ouvi a Rádio Cruzeiro e eu sempre fui, assim, desde adolescente. Eu gostei de notícias, essas coisas, né? Sempre fui ligado a isso. Eu tinha rádio na época. Tinha Rádio Cruzeiro, pai. Tinha Rádio Cruzeiro. Quer dizer que quando você nasceu não tinha rádio? Tinha Rádio Cruzeiro e o meu... Esse rapaz tem quanto a sua idade? O meu pai ouvia uma rádio aqui do Ceará, não tô lembrado do nome, né? Na época não tinha rádio aqui na região. Ele era de Sobral, não era não? Acho que era de Sobral. Eu sei que era uma rádio aqui do Ceará. A difusora de Sobral, não era não? Porque naquele tempo a primeira foi a difusora de Sobral, não foi, Gé? Foi. E aí eu ouvia os caras falando tudo, e pra mim tudo aquilo era interessante, né? E aí foi a época que surgiu aqui a Rádio Cruzeiro aqui em Pedro II. E aí eu me lembro que eu ficava ouvindo o programa do Pintado, de manhãzinha, tá? O forró do Pintado, né? A gente acordava com o forró do Pintado, né? O pai ligava o rádio lá em casa e com o forró do Pintado, o filme Pintado fez aquele barulho todo, com chocalho, aquele negócio e tal. E depois entrou o final do Ciedzal, né, Jé? Ciedzal, aí passaram muito pela Rádio Cruzeiro e aquilo eu fui gostando daquilo, me apaixonando pelo rádio. E aí eu disse assim, rapaz, esse negócio parece que é o mundo fantástico do rádio, né? A magia do rádio. E aí com o advento da internet acabou essa magia, porque a gente criava aquela imagem, como seria o locutor, como seria o estúdio, né? Imaginando e tudo mais. O imaginário do rádio, né? O rádio hoje ele tá... Rádio Tupinambá de Sobral, é verdade, tá aqui o web dizendo. Pronto, Rádio Tupinambá de Sobral, é verdade. Eu acho que ela ainda tá nativa ainda, não tá, Gé, essa rádio? Não faço dela. Lá em Sobral? Se não me falha a memória, acho que ela ainda tá nativa ainda. Agora eu acho que não é mais a AM, né? Não, a AM foi. O AM? Não tem mais AM, não. Mesmo, saiu do ar automaticamente e foi eliminado mesmo. Viu, Daniel? É verdade. Aqui eu digo aqui todo o mérito aqui que realmente a Rádio Cruzeiro fez história, marcou muito aqui na cidade de Pedro II, mesmo porque foi a pioneira. E eu vou considerar, viu, Daniel, que vamos dizer, a melhor rádio foi a Rádio Cruzeiro. Aí eu vou botar uma rádio em segundo, a melhor rádio foi a Rádio Cidade Vida. Não tem pra ninguém não, foi a Cidade Vida FM. É uma rádio boa, né? O povo incomodava também, tipo portal, cara. Incomodava demais. Não era não, Jair? Rapaz, perseguiu a gente, mandava tirar do ar, era uma confusão. Aí essa negada, a rádio bombando, aquela audiência toda, né? E o povo tinha vez e volta, o povo falava aquele negócio, né? E aí a gente fazia aqueles programas. Tupinambá existe. A gente fazia aqueles programas populares, cara, né? Que dá espaço pro povo falar, brincar e tudo. Aí começou a incomodar também, pá. Aí a negada perseguiu a rádio. Quando o povo não ia pra rádio, a rádio ia pro povo. Quando o povo não ia pra rádio, a rádio ia pro povo. Aí, a ó. rádio aí, Tupinambá FM, agora é FM. Tupinambá FM agora, né? Viu como existe ainda? A antiga Rádio Tupinambá AM, agora é FM. Mas migrou pro FM, Migrou né? pro FM, Esse é também. E o bom é a gente ver que essas rádios AMs, elas migraram pro FM. Então viva. Uma rádio dessa, ela tem quantos anos aí de história? Se a gente for atrás, tem mais de 50 anos, né? Vamos fazer o jornal dos Parques, de sexta-feira. É uma ideia interessante, né? E aí, Carreiro, o bom da rádio comunitária... A pessoa já tá aqui no final do programa, mas bora conversar aqui um pouquinho de besteira, né? E aí, o bom da rádio comunitária... Vou dar 10 minutos pra você com essa besteira aí. A gente tinha umas ideias, nessas ideias, assim, a gente mesmo tinha as ideias, a gente colocava em prática as ideias. O Gé, eu lembro que na época da Rádio Cidade Vida, a gente criou
eu apresentava um programa de música brega, era o Botecão. Só tocava baixinho. Era o Botecão. Tu fez alguma reportagem ligando do orelhão? Eu ligando o orelhão ou ouvinte? Não, tu ligando do orelhão, pra fazer a reportagem ligando do orelhão, nós estamos aqui Não, Roberto, pra dar a notícia, tu nunca ligou do orelhão, não? Não, pra rádio não. Não chegou a ligar, não? Não. Eu cheguei a fazer matéria do orelhão, a gente colhia as informações e tinha pro orelhão ligar pra rádio, ó, tô aqui no bairro e tal. Era tão precário que não tinha, né? Não tinha, naquela época ele ligava do orelhão. Era o contato que a gente tinha com o estúdio, era esse. Lembra, Germar? Aí, Bora lá, pra ir em frente à Rádio Vida. a híbrida era uma adaptação, né? Ó, A gente puxava só lá na rádio que eu trabalhei, era só uma chavezinha que a gente puxava. Aí depois foi que eu fui pra uma rádio que foi extinta também. Era uma híbrida já mesmo, a chave híbrida para botar o telefone no ar. Então era só uma adaptação. Aí tinha vezes que o pessoal ouvia a gente, quando não ouvia, era uma confusão do dado. E nós ia fazer a matéria no local, nós ligávamos do orelhão pra rádio. Aí, ó, tô aqui no Gatá, aconteceu isso, nós ligávamos do orelhão na época. E era pra se dar notícia pra não acabar as fichas, né? E tinha que ser ligeiro, porque. Era na ficha ou era no cartão já? Hã? Era na ficha ou era no cartão? Era no cartão, tinha que ser ligeiro. Rapaz, porque comia o cartão ligeiro. só era 30 unidades, né? Cada palavra era uma unidade que ia embora. E ligeiro demais, né? É. E aí, Garreiro, na época lá, né, a gente criou o Botecão nos Bares, né? Uma ideia do GR aí, a gente amadureceu a ideia. Aí como é que era esse programa? Uma vez no mês, a gente levava o programa até o ouvinte. A gente pedia pro ouvinte mandar, ó, diga o nome do seu bar, da sua rua, a gente vai fazer o sorteio. Se você for sorteado, não fazer o programa direto do seu bar. E aí a gente fazia o sorteio. Aí o sorteado foi o fulano de tal. Aí a gente ia no bar do cara e fazia o programa de lá do bar. Do balcão. E daquele tempo tinha essa internet, né, gente? Aí era o bebo, essa negada bebia e se bebedar. Rapaz, eu sei que foi sucesso de barro Botecão. Ou era o Botecão no programa. Bom demais, coisa boa. Eu digo sempre isso aqui, sem medo de errar. Sem medo de errar, eu digo sempre isso aqui. A gente que trabalha com comunicação, né? Cuspidor de microfone, que a gente nunca é um. Eu não gosto e não me admito de ser chamado de um profissional. A gente é um comunicador. Né? Conversa aqui com o povo aqui. É o que o cara diz, eu sou o locutor. É nada, é besteira. Né? É porque somos os eternos aprendizes. A gente todo dia está aprendendo um pouquinho. Mas eu costumo sempre dizer, Carreiro, que o que realmente a gente aprendeu um pouquinho, o que a gente aprendeu mesmo, é a rádio comunitária, não existe. Rádio comunitária é a escola. É porque naquele tempo a gente podia errar, né? É. E a gente tinha liberdade. Quando eu digo liberdade, não era para fazer tudo aquilo, quebrar a rádio, não. Era liberdade para ter as ideias, colocar em prática, né, e poder aprender um pouco. Coisa que você não tem na rádio comercial, infelizmente. Essa é a verdade. Naquele tempo a gente podia errar e era errando que aprendia. Era errando que a gente ia se policiando, ia se destacando. Inclusive, uma coisa puxar outra. Cara, só um pouquinho, já é sexta-feira. Nós conversamos hoje com o Alfredo Macatrão. E ele falando exatamente isso aí, né? Que assim, ele falando, modesta parte, né? Elogiando o nosso trabalho, da maneira como a gente conduz esse jornal aqui, uma maneira conversada, não é aquele jornal engessado, o cara preocupado com a voz, né? Tem gente que se preocupa mais com a voz do que com a notícia, né? E aí o Alfredo tava parabenizando e ele dizendo. Tem gente que se preocupa mais em dizer, em falar dele próprio do que da notícia. Né? Aí ele fala alguma pausa aqui com o microfone, ele disse, estamos aqui no bairro Boa Esperança para falar aqui e tal, né? O cara tá preocupado mais com a pose dele, com a voz, do que com a notícia. Tem que dar a notícia, o importante é você fica em terceiro plano. E aí o Alfredo tava falando exatamente isso, que gosta da maneira como a gente conduz aqui esse jornal, né? Pela maneira simples, né? Do jeito que ele conduz aqui o jornal, conversando, não conversa com você. Né? Porque eu digo sempre isso aqui, no dia que o locutor, o apresentador, seja ele, o cara que mexe com notícia, que ele querer ser mais do que a notícia, ai meu amigo rei, não tem futuro não. E aquele que fica só enrolando também. Entra no ar e diz, estamos aqui, mande estrelinha. Você tá falando de onde? Ora, se o cara quer saber da notícia, moço, deixa de conversa besta e dê a notícia, né? Aí o cara é negócio preocupado com as estrelinhas, manda estrelinha. Diga de onde é que você tá aí, não sei o quê. O cara quer saber da informação. Olha, aconteceu isso, assim, assado. Eu tô dando até a dica aqui, os caras vão aprender. Não. E aí... O Elton tá dizendo aqui que a família Claudino, na época, ensaiou abrir uma rádio FM aqui em Pedro II, na década de 80. A rádio tinha até nome, era a Rádio Cidade FM de Pedro II. O CNPJ foi aberto na Receita Federal e, lamentavelmente, não foi concedida a concessão na época. Eu me recordo, Roberto... 1980, né? Em 80. Eu me recordo, Roberto, que naquele tempo, pra gente entrar no rádio, quando eu comecei a gostar de rádio, eu tinha 14 anos de idade. Os 14 eu consegui, através de um amigo meu, que hoje mora em São Paulo, a gente conseguiu, através de amizades, a rádio comunitária. Era tão difícil naquele tempo pra gente conseguir uma vaga,
E eu sempre... Agora é que eu tô, né, nesse corpo esbelte aqui de 100 e cacetada de quilo, né? Eu era um cara que tinha 86 quilos quando eu cheguei aqui em Pedro II. Eu só tinha pescoço e ombro e tamanho. E aí, eu sempre tinha a voz grave. E naquela época, pela entonação da minha voz, eu me destaquei lá na minha cidade pela questão do tom da voz, da forma que era. E eu sempre fui muito interessado em aprender. Eu sempre fui muito curioso. E eu me recordo que eu aprendi, pai, naquelas fitas cassete. Sabe quem foi que eu assisti uma vez uma palestra, Germano? Daquele cara que era padre, pai, que ele morreu, que era radialista. O menino, ele era padre, era um bocado de coisa, pai. Agora eu esqueci aqui, Humberto Coelho. Ah, Humberto Coelho, aqui de Teresina. É, Teresina. Eu participei de um curso uma época lá em Parnaíba. Ele foi um dos ministrantes, como é? É um dos ministros do curso. Eu fui também para um curso lá em Teresina, uma época, que era ele que ministrava o curso. Ele faleceu, né? Infelizmente. Faleceu. Ele era um cara... Era um cara que lutava muito pelo rádio comunitário, aqui do Piauí. E ele faleceu. E muitas dicas importantes eu aprendi. E nessa época eu comecei a me interessar ainda mais pelo rádio. E eu me recordo que ele dizia o seguinte: nós vamos chegar numa época em que o rádio não vai ser mais com CD e nem com MD. Nós vamos ter uma mídia que vamos transportar no bolso. Que mídia é essa? Pendrive, né? É o pendrive. É o pendrive e o celular hoje em dia. Eu me recordo na época, isso foi em 2003. Humberto Coelho, lembro demais dele. Ele disse isso ele disse isso no curso que nós fomos de rádio lá em Teresina. Ele disse: nós vamos chegar a um período em que o rádio não vai ter mais CD. Porque ainda tinha CD naquela época que às vezes a gente usava CD, né? Tinha um computador, mas a gente usava CD às vezes. Eu já cheguei ainda à época do CD. Não alcancei. Naquela época do discão grandão, do vinil eu era menino. Naquele tempo eu só era negada correndo pra buscar os vinil. Mas você tá esquecendo de uma coisa. Do intervalo do disco vinil pro CD, teve o MD. Teve o MD, pois é, eu não alcancei o MD. Uma passagem muito rápida. O MD foi uma passagem muito rápida. Que era uma mídiazinha assim, quadradinha, que armazenava música, né? Ou seja, a gente saiu do disco, e foi pro MD. Pro MD. Depois do MD foi que veio o CD. Eu não alcancei o MD, não. Quando eu alcancei... Não alcancei ainda o MD na Matões, na Rádio Matões. Quando eu alcancei, já saindo do CD pro computador. Bom, são 9h27. Deixa eu só mandar um abraço aqui para o professor Antônio Alves. O professor Antônio Alves disse que saudade da Rádio Vida. É verdade, um abraço aqui para ele. Também para o Cledson, lá do Maranhão. Um abraço, Cledson, tá lá do Maranhão acompanhando aqui juntamente com a Rejane e a Adriana.